RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos. É uma satisfação, um prazer mesmo estar aqui com vocês novamente depois dessas 2 semanas de férias. Aliás, férias que eu vou sempre protelando, já fazia 4 anos e meio que não me afastava do escritório e agora descansei um pouco. Então, é com um grande prazer que eu retorno para o nosso programa para falar naquilo que eu mais gosto, que é o direito de família. O nosso tema de hoje é alienação parental. Nós ouvimos das pessoas motivos os mais variados que elas colocam como seja uma alienação. E, na realidade, pode ou não tipificar a alienação parental. O que é a alienação parental? Nós vamos ver juridicamente falando o que é alienação parental e vamos ter o apoio de um profissional de saúde mental que vai nos falar sobre o posicionamento dessas pessoas que vivenciam a alienação parental. Para isso, nós trouxemos aqui, com muito prazer, a psiquiatra, psicanalista, doutora Ana Luísa Kaufmann. É um prazer te ter aqui comigo, Obrigada, Ana Luísa. Prazer é meu. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. O nosso programa, ele visa esclarecer a vocês se vocês estão ou não vivendo uma situação de alienação parental. Se vocês até são alienadores, naqueles casos em que não deixo, não quero, tem que ficar comigo, com o outro genitor o mínimo de tempo possível. Então, tudo isso nós temos que observar. O que é essa alienação? É uma interferência, é uma invasão que nós cometemos sobre aquelas pessoas que estão na nossa guarda, denegrindo a imagem do outro genitor, mostrando que este menor ou essa criança que está sob nossa guarda tem que repudiar o outro genitor. Essa alienação pode ser feita pelo genitor que detém a guarda, pode ser feita pelos avós, pode ser feita por uma pessoa que seja a guardiã desses menores. Porque eu já comentei com vocês que uma coisa é o poder parental. É aquele poder que eu tenho sobre o meu filho, porque eu biologicamente sou o pai, ou porque eu o adotei. E como adotado, ele passa a ser filho como se biológico fosse. Então, esse poder é inerente ao pai e à mãe. A guarda é a administração da vida do filho, os cuidados com o filho, que pode ser exercida em compartilhamento, pode ser exercida unilateralmente por um dos genitores ou pode ser exercida por um terceiro, quando ambos os genitores não têm condições de ter a guarda. E muitas vezes não têm. E além de não ter, outras vezes há que não querem. Então, se não querem, não adianta nós querermos impingir que eles detenham a guarda. Não adianta. Eles serão péssimos como responsáveis pela guarda daquele filho. Então, essa interferência vai fazer com que a criança, movida por essa influência, esse dia a dia, mostrar conduta, inventar sobre a conduta do pai, faça com que a criança não queira mais ver o pai, repudie o pai. Isso acontece muito. Eu tenho casos que eu já peguei em um momento em que a criança, cada vez que o pai chegava perto para buscá-la, ela cuspia no pai. Outros casos há em que a criança dá pontapé na canela do pai quando sai com ele. Então, isso se repete tantas vezes, é chamada a atenção da mãe. Agora, eu estou acompanhando um caso em que a mãe foi embora da nossa cidade com malas, bagagens e diz que foi passar um fim de semana. Fugiu para não deixar o pai ver os filhos. Então, essa situação é muito grave. E são diversas as formas que se pode praticar a alienação. Eu vou comentar com vocês para que vocês vejam se na realidade isso existe ou não na vida de vocês. Muitas vezes pode existir, vocês não conhecem e acham, não, eu não sou alienador de jeito nenhum. E a pessoa pode ser em prejuízo do filho. Não é nem em prejuízo do ex-marido ou da ex-mulher. Não é esse o principal objetivo, mas em prejuízo da saúde mental deste filho. Vejam só,
O que acontece? Desqualifica a conduta desse pai. Então, o que ela começa a minar a criança, dizendo: teu pai faz isso errado, teu pai faz aquilo errado, teu pai dirige em alta velocidade, ele não sabe dirigir, ele tem uma direção perigosa acompanhando a ele, que está tipificada na lei. Então, cria uma imagem errada da conduta daquele pai. Também pode ser da mãe, só que na maioria das vezes, quem detém a guarda unilateral é a mãe. Por isso, o exemplo. Dificulta a autoridade parental. Então, o pai tem direito de opinar sobre a vida do filho, da escola que o filho vai frequentar. Se o filho quer emancipação, o pai tem todo o direito de negar a emancipação. E o que acontece? Essa autoridade parental, muitas vezes, não consegue ser exercida porque aquele que detém a guarda inoportuniza. Quando o outro dá uma ordem, quando o outro quer combinar alguma coisa, o primeiro nega. Também a dificuldade no contato com o filho. Bom, eu tenho que arrumar esse meu chale. Isso é muito normal. Isso é natural nos litígios. Por que essa dificuldade no contato com os filhos? O que acontece? O pai não tem ainda visitas estabelecidas, ou a mãe não as tem. De qualquer sorte, mesmo não tendo as visitas estipuladas pelo juiz, o genitor ou a genitora tem que ver o filho que está na convivência com o outro, na guarda do outro, se não juridicamente estabelecida, mas faticamente estabelecida. Está com a guarda do filho. Então, dificulta a visita, dificulta a busca, dificulta as opiniões, dificulta as sugestões, não quer se encontrar com o genitor para procurarem um denominador comum para uma solução da vida desse filho. Também há dificuldade na convivência regulamentada. Aqui o problema é seríssimo. Por quê? Porque a convivência regulamentada, ela já determina qual é o horário, quais são os dias, como é que se os estipula. Por exemplo, fins de semana alternados. Um dia na semana, o ideal é que se estabeleça assim: fins de semana alternados, pega na escola sexta-feira à tarde, entrega na escola na segunda-feira, se for à tarde. Pode ser também dos sábados até o fim dos domingos. Pega na casa materna no sábado de manhã. Eu sempre acho que deve pegar 10 horas para não ter o filho que acordar mais cedo obrigado porque o pai ou a mãe vai buscá-lo. Então deixa ele dormir um pouco mais, a semana inteira ele estudou. Pega um pouco mais tarde e entrega no domingo à noite. Esse particular é que o genitor guardião atrapalha. Vocês não podem imaginar de que forma. Por exemplo, o pai vai buscar, o filho não está pronto. Leva 2 horas para estar pronto. Esse pai reclama para o advogado tomar uma providência, porque a criança deveria estar pronta quando ele fosse pegá-la. Ou a criança vai pegar, o pai vai pegar a criança ou a mãe, e o genitor que detém a guarda, ele simplesmente diz: não pode hoje. Não pode ir hoje por quê? Porque ele amanheceu febril. Se ele amanheceu febril mesmo, é lógico que tem que cuidar. Agora, muitas vezes a pessoa cria e aí aliena. Quando ela cria o problema que não é verdadeiro, ela aliena. E aí não deixa o genitor buscar. Também naqueles casos em que ela omite informações. A criança está fazendo um tratamento, ela diz que tem que tomar tal medicação, não diz todo como é que é, para atrapalhar o genitor. Ou então, muitas vezes, ela até cria, aquela pessoa que tem a guarda, cria uma situação inexistente de tratamento e simplesmente para não deixar ir com o outro genitor. Isso acontece muito. As falsas denúncias também, e quando ela se muda
para outro lugar com o objetivo de não deixar o genitor que não tem a guarda ver os filhos. Ou às vezes até uma guarda compartilhada, um dos genitores sai com as crianças e some com as crianças para não deixar a mãe ver os filhos. Houve um caso aqui em Porto Alegre gravíssimo desses, com uma pessoa das minhas relações que ficou sem encontrar os filhos 8 anos. Foi gravíssimo. Perderam os filhos, perdeu ela de não poder conviver com os filhos, porque tinha um genitor que resolveu castigar a mãe. E esses castigos acontecem quando um não quer se separar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos continuando a falar em direito de família através do nosso Tempo em Família. Agora é hora de falar em família. Até daqui a pouco eu espero por vocês. Continuando o nosso Tempo em Família, nós vamos agora perguntar para a doutora Ana Luísa Kaufmann quem são esses pais alienadores. Como é que é o comportamento deles? Existe uma doença atrás disso? Doutora Ana Luísa, o que é a síndrome da alienação parental, a SAP? A SAP, né? A SAP é uma situação, eu diria, né? Foi descrita como uma síndrome, mas até hoje ainda se discute se é ou não uma síndrome. Mas igual é uma situação de alienação parental, como tu descreveste, quando um dos genitores denigre a figura do outro, né? Em geral com a intenção de afastar, de romper o vínculo da criança, do adolescente com esse genitor, por motivos outros que não sejam os que ele alega, né? Existem situações em que o genitor, o alienante, né, denigre a figura do outro, mas com razões para isso, ainda que não devesse. Sim. Né? Então, a SAP é quando não existe uma real, um motivo real para essa atitude, e o que embasa, então, essa atitude seria justamente o desejo de romper com esse vínculo, por razões pessoais do alienante, né? Mas a primeira coisa assim, que eu queria colocar é assim, como é delicada essa situação, né? Para nós, assim, profissionais da saúde, que a gente acaba lidando bastante com isso, acredito que também para o pessoal do direito. Assim, Sim. quando definir, né, uma SAP, né, uma síndrome de alienação parental? Primeiro porque não basta estar ocorrendo alienação parental. A SAP é que é configurada quando houve um efeito, né? Quando a criança ou adolescente mostra um rechaço por esse pai alienado, em geral pai, né? Por esse genitor alienado, em consequência de calúnias, né? Ou desses malfeitos todos do genitor alienante. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho assim, em que situações isso acontece? Em que situações a gente é colocado para avaliar se está ou não ocorrendo uma síndrome de alienação parental? Ou simplesmente está ou não ocorrendo alienação parental? Tenha já efeito sobre a criança ou não? Em situações de crise muito sérias, né? Então, assim, mais comumente existe uma família, existe um casal que provavelmente não vinha bem, esse casal se separa e o que a gente tem de imediato? Duas pessoas, dois adultos que antes, de alguma maneira, tinham condições, estavam voltados para o cuidado dos filhos, nesse momento de muito luto, de muita dor, precisando eles serem cuidados, né? Momento de uma ferida narcísica habitualmente muito grande, como tu disseste, principalmente do que aliena, né? Ou porque foi deixado, ou porque foi traído, ou simplesmente porque rompeu a ligação, mas ele era uma figura, quem sabe, mais desvalida. Então, assim, são pessoas que naquele momento estão precisando de ajuda. E o que a gente precisa pedir para eles? A gente pede e precisa como sociedade, olha, nesse momento vocês têm que abrir mão de vocês e serem capazes de se manter adultos, cuidadores e priorizar a criança. Quer dizer que, na realidade, a gente poderia dizer o seguinte, que esse adulto que aliena, ele está doente.
Não necessariamente doente, é isso que tu disseste ali, quem aliena? Todos nós, né? A atitude de alienar é comum, é do ser humano, né? Naquele momento em que eu tô ferido, narcisicamente, Sim. abandonado pelo outro, tudo que eu quero é denegrir a figura do outro. Sim, Mas mas a gente não pode fazer isso, especialmente com os filhos. Essa é a questão. Mas esse comportamento, fugindo um pouco do que nós até estabelecemos, esse comportamento de insatisfação, de abandono, meu marido me deixou, né? Então eu vou castigá-lo, obstaculizando a permanência da convivência, não é? Isso aí não denota uma incapacidade, Sim. até para Sim. desenvolver a atividade como mãe, como pai? Sim. Eu diria assim, é um momento de regressão, né? Um momento de separação, mesmo para quem quer se separar. É, em geral, né, um momento de luto. É um momento de introspecção, de regressão narcísica, né? Então, o que essas pessoas precisam, fundamentalmente? De cuidado. E o que muitas vezes a gente dá, né? Nós, eu digo, nós agindo como psiquiatras de uma das partes, ou os próprios advogados, vamos defender esse ou vamos defender aquele. Sim. Na verdade, eles não precisam de ninguém para permanecer, né? Para fortificar essa guerra. Eles precisam fundamentalmente de acolhimento, um e outro. Né? Até porque a maior parte das vezes a alienação é bilateral, né? Pelo menos é o que eu vejo no consultório. Agora, isso, grosso modo, na maior parte das vezes, eu diria na maior parte dos casos, né? Existe a briga, existe esse rompimento, essa dor narcísica de fracasso, porque a vida não deu certo, porque o casamento não deu certo, porque os filhos não estão bem, em geral não ficam bem, Claro. Natural é que não fiquem bem, isso também traz uma sobrecarga, mas como é que não estão bem? Afinal, eu tenho direito de me separar, ou foi ele que não me quis, Claro. entende? E aí, o que normalmente a gente faz, né? Eu digo isso como perito ou mesmo o próprio advogado. Vamos defender, vamos fazer com que os valores as coisas que esse ou aquele querem deem certo. Eu acho que esse é o maior risco, né? Essa medicalização e judicialização de comportamentos que quando leves, né? Porque tem graus também, né? A síndrome de alienação parental tem leve, moderada e grave. Então, assim, muitas vezes a gente interfere em situações leves, onde o que mais precisaria para esses dois, para o casal, para a família voltar a funcionar, né? Que está disfuncional, seria acolhimento. Agora, tem as situações que as que talvez mais te interessem ouvir, assim, as situações graves, né? As situações de denúncias, as situações de calúnia, né? Mas essas situações de denúncia, de calúnia que um genitor, o genitor guardião, faz contra o outro, não denotam uma violência contra os filhos? É violência. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, se eu digo assim, se uma pessoa diz, olha, o teu pai é um ingrato, ele me deixou aqui cuidando de ti, eu não tenho condições e ele foi formar outra família. Isso é caracterizado como alienação parental e me parece que isso precisa, nessas situações a pessoa precisa muito mais ser ajudada do que condenada. Sim. Agora, existem as situações graves, né? Por exemplo, denúncia de abuso sexual. Me parece, pelo que eu tive informação, a coisa mais grave é a mãe denunciar o pai por abuso sexual, né? Isso é gravíssimo em todos os sentidos. Isso sim, ou a mãe está muito perturbada emocionalmente, ou a mãe tem traços de personalidade sociopata, né? Ela está mentindo deliberadamente, né? Então, assim, nessas situações é preciso intervir. E mesmo nessas situações, então, que a gente precisa intervir e com seriedade e com urgência, né? Porque se a criança está sendo afastada do pai, está sendo afastada também de uma figura, da impressão que ele tinha sobre o pai está sendo gravemente denegrido, não é assim, teu pai é um bobo, e amanhã depois a criança, não, ele não é tão bobo, a mãe é que estava brava e disse que Claro. não, teu pai é um criminoso, teu pai é capaz de abusar de ti, o teu pai é um perverso, então isso é muito grave, precisa de intervenção. Por outro lado, também a gente tem que se dar conta do seguinte, só agir no sentido de afastar, que é o que muitas vezes acontece, a criança dessa mãe é perigosíssimo.
Mas que maneira nós vamos blindar essas crianças, Pois é, então? mas esse é o problema. Porque assim, ó... Não afastemos da mãe, digamos assim, né? O judiciário teria que ser mais rápido para até buscar o profissional de saúde mental, o psiquiatra que vai detectar o problema. Isso. É muito difícil, doutora, no nosso trabalho. Nós temos que procurar um psiquiatra, a avaliação é difícil. Aí, de que maneira, eu estou preocupada com o nosso tempo, infelizmente, eu tinha Sim. 1000 situações para discutir com a senhora hoje, mas o nosso tempo é exíguo. Voltou a ser exíguo. Voltou a meia hora. Então, por isso eu lhe pergunto, Tá. o que a senhora sugeriria para que se assim, blindasse as crianças? que é um cuidado, não falo para os advogados, para os psiquiatras, psicólogos, para os psicoterapeutas que avaliam essas situações. Muita cautela. Situações de abuso são muito frequentes. Né? Situações de abuso, em geral, acontecem em mais de 80% dos casos com um familiar. Situações de abuso de crianças e de adolescentes até 18 anos acontecem principalmente com meninas, né? De adolescentes, cerca de 80% das vezes cometido por um genitor, pelo genitor ou por um familiar. Né? Então, essas situações existem, são graves. Então, talvez o mais importante seja assim, ó, muita cautela para tomar qualquer decisão. Entrevistar a criança sozinha, tem direito, né, a um depoimento, mas mesmo antes disso, né, antes de ser judicial, entrevistar a mãe sozinha, entrevistar o pai sozinho, entrevistar o pai e a mãe junto, entrevistar o pai com a criança, entrevistar a mãe com a criança, falar com outras pessoas, porque aquela ideia simples de que na síndrome de alienação parental, a criança, tudo que a criança disser não leva em conta. Porque faz parte da síndrome a criança mentir porque ela está com falsas memórias em relação ao genitor, que seria o agredido, o denegrido. Mas, de alguma maneira, vão ter que detectar também pelo que ela diz, não é? Pelo que a criança diz, levado em conta, né? Claro. Considerando não como falsas memórias, mas como um depoimento, né? As impressões que se tem do pai, as impressões que se tem da mãe, as impressões que outros familiares têm de um e de outro. Infelizmente, nosso tempo está se terminando. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou voltar a esse assunto, porque eu tenho que trazer as penalidades que são impostas às pessoas que praticam alienação parental. E preciso saber da doutora Ana Luísa, que vai voltar comigo num outro programa. É um prazer. Nós vamos dirimir todas as dúvidas possíveis, minudenciar o tema. Esse tema é muito importante. É muito grave a consequência disso. Nós temos crianças, hoje adultos, com sequelas gravíssimas por essas acusações. Exato. Muito obrigada, Eu que doutora. agradeço. Obrigada a vocês todos por nos acompanharem e até semana que vem, quando nós estaremos aqui, na quinta-feira, às 5h30 em Tempo e Família. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.